Vamos começar o resumo do quarto livro da Bíblia Sagrada, Números. Números é o quarto livro da Bíblia e a história começa com os filhos de Israel ainda no Sinai. A maior parte da história do povo de Deus no deserto está registrada neste livro. Agora, quando Levítico terminou com os regulamentos e advertências, o livro de Números nos leva pelo deserto até o momento que procedeu a entrada do povo na Terra Prometida. O duro período no deserto foi consequência da desobediência dos filhos de Israel, embora Deus tenha sido fiel a eles em todo o tempo. O livro termina com os israelitas às portas de Canaã, depois de quase 40 anos no deserto. Em Números, temos a caminhada do povo como figura dos filhos de Deus neste mundo, em sua jornada pelo deserto rumo a Canaã celestial. Cada qual em seu lugar. Este texto revela que os israelitas acampavam de maneira ordenada e singular. O acampamento dos levitas sacerdotes no meio das outras tribos, o tabernáculo no meio dos levitas, Deus no centro do tabernáculo. Deus mandou que fosse construído um santuário para que habitasse no meio deles. Ele era o eixo em torno do qual girava a roda do progresso da nação, o coração que impulsionava Israel rumo a Canaã. Essa lição nos ensina que não podemos ser excêntricos, fora do centro, mas cristocêntricos, tendo Jesus como centro de nossa vida. Se Cristo for o centro de nossa vida, seguiremos vitoriosos rumo a Canaã celestial. Seja radiante. Que esta bênção seja uma realidade em sua vida, que Deus, o Senhor Jesus, faça resplandecer o seu rosto sobre você e que sua graça misericordiosa ilumine a sua vida. Que a luz do sol da justiça, Malaquias 4:2, anime a sua fé e fortaleça a sua esperança de um dia estar com Ele no céu, como é animador andar irradiando suavemente seu maravilhoso amor. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Malaquias 4:2. Se você permitir, Jesus, que é a luz do mundo, João 8:12, por meio de sua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, não só vai trazer-lhe segurança, ânimo e confiança para trilhar o caminho para o céu, como vai fazer com que você seja uma luz menor para guiar a outros para a luz maior, que é Ele. Mateus 5:14. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5:14. O Senhor conduz. Israel, na sua longa jornada pelo deserto, aprendeu a depender inteiramente de Deus para a sua sobrevivência. Eles se alimentavam do maná que diariamente caía do céu, comiam das codornizes que o Senhor lhes enviava, bebiam da água que brotava da rocha. Seus calçados e suas vestes não se desgastavam, eram protegidos da escaldante luz do sol pela coluna de nuvem que pairava sobre eles e eram iluminados à noite pela mesma nuvem que se tornava afogueada, e suas saídas e paradas eram determinadas pela névoa que cobria o santuário. A dependência de Israel da direção divina era impressionante. Era o Senhor quem determinava a rota que deviam seguir, os lugares de descanso e o tempo de permanência neles. A visível presença divina entre eles por meio dessas miraculosas manifestações animava-os na fé
e incentivava-os a prosseguir rumo à terra prometida. O mesmo tem que acontecer conosco. Devemos entregar ao Senhor o nosso destino e a nossa vontade, e confiantes como Israel, permitir que Ele nos conduza até alcançarmos a Canaã celestial. A conquista da Canaã. É incrível que os 10 espias pensassem como Josué e Calebe na sua avaliação da terra de Canaã. Eles concordaram que aquela era o local onde emanava leite e mel. Era uma terra fértil, rica e bela, um verdadeiro paraíso. Havia, porém, um ponto de discórdia. Os 10 declararam que as cidades eram fortificadas com muralhas inexpugnáveis e habitadas por homens de grande estatura, que tornava impossível a conquista da terra. Todos eles haviam presenciado as 10 pragas que o Senhor derramara sobre o Egito, para libertá-los da escravidão. Todos tinham atravessado o Mar Vermelho a pé, testemunhando do poder de Jeová sobre a natureza. Todos viram os exércitos do faraó sendo derrotados de maneira simplesmente miraculosa. Todos comeram do maná e beberam da água da rocha, mas não acreditavam no poder do seu Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre a fé, afirma ser ela a prova da coisa que não se vê. Hebreus 11:1. Ele está dizendo que quando temos fé, acreditamos naquilo que nos foi prometido por Deus, que cumpre as suas promessas. Fé é a convicção de que Ele está ao nosso lado e não nos desampara nunca. Deus havia feito milagres incríveis na vida deles, que mesmo assim duvidavam que Ele pudesse ajudá-los na conquista de Canaã. Com sua incredulidade, os 10 espias contaminaram todo o povo, que levantou a sua voz em lamentação, imprecações e críticas contra Moisés por tê-los tirado do Egito. Eles haviam desistido dos planos de Deus. Usem Cades Barneia como exemplo, a ser por nós evitado, pois se esmorecermos na fé como os israelitas, deixando de confiar nas promessas de Deus, inevitavelmente pereceremos no deserto da vida e nunca estaremos na Canaã celestial. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. A fé faz toda a diferença. A diferença entre Calebe e Josué e os 10 espias não era na avaliação dos obstáculos, mas em sua fé em Deus. Os 10 tinham uma atitude derrotista, portanto viam somente os gigantes e as fortificações. Porém, Calebe, que aparece nesse texto, tinha outro espírito. Diferentemente dos 10, tinha fé em Deus e ficava ao lado dele em suas ordens e desejos. Deus deseja que tenhamos o espírito de Calebe. Muitos obstáculos podem aparecer em nosso caminho rumo a Canaã celestial. Muralhas de dificuldades podem erguer-se à nossa frente e gigantes em poder e influência podem se opor a nós. Mas se Deus é por nós, quem será contra? Romanos 8:31. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará para a terra prometida. Sigamos a Deus, nunca duvidando, mas sempre com coragem, avançando pela fé as orientações de sua palavra, até alcançarmos a Canaã celestial. Transformação de vidas. Após a rebelião de Core, Datã e Abirão, o Senhor orientou Moisés que reunisse os príncipes de Israel, ordenando que cada um deles trouxesse o seu bordão, cajado, perante o Senhor, para que por meio deles lhes revelasse claramente qual tribo seria escolhida por Deus para conduzir espiritualmente o seu povo. A vara ou bordão era um bastão usado como símbolo oficial da autoridade tribal, usado pelos príncipes quando oficialmente representavam os seus.
Colocado diante da arca do concerto no lugar santíssimo do santuário, no dia seguinte, o bordão de Arão, antes seco e sem vida, amanheceu cheio de flores, brotos novos e até amêndoas. O poder de Deus deu vida a um pedaço de madeira ressequida para mostrar a sua vontade. Deste milagre manifesto no bordão de Arão, podemos tirar uma aplicação. Se Deus tem poder para trazer vida a uma vara de madeira morta, o mesmo Ele pode fazer na vida de pessoas mortas espiritualmente pelo pecado. Como Ele transformou a vida de Arão, assim pode também transformar a vida de alguém que se disponha a estar na sua presença, fazendo com que floresça e produza bons e generosos frutos. Coragem no caminho. Há ocasiões em que cada cristão tem desânimo por causa do caminho. As perspectivas que o aguardam parecem difíceis ou pouco promissoras, e ele não enxerga um caminho melhor. Parece que seus esforços não o conduzirão a lugar nenhum e suas esperanças se desfazem com uma miragem. Suas orações angustiadas parecem não passar do teto e o sucesso esperado se transforma diante dos seus olhos em decepcionante retrocesso. As murmurações e queixas dos israelitas resultaram nas serpentes que invadiram o acampamento, trazendo dor e morte para muitos. Sua atitude rebelde não os levou a lugar nenhum. Que atitudes você costuma tomar diante dos caminhos difíceis da vida? Você se deixa abater pelo desânimo ou procura confiantemente se apegar a Deus a fim de superar a crise e prosseguir a viagem? Ore a Deus buscando forças e vontade para avançar. Não desanime diante das lutas da vida. Antes, lembre-se de que se Deus permite que venham provações, é porque Ele tem o melhor das razões para isso. Corajosamente avance sem olhar para trás e sem tirar a mão do arado. Nunca volte atrás na sua decisão de seguir o caminho para o céu, pois a Canaã é certa. Inocentados. O versículo 21 diz que Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade neles. Como isso é possível? Será que a rebelião no deserto, relatada no capítulo 21, não foi pecado? Será que Deus se esqueceu da rebelião instigada por Cora, Datã e Abirão? E a rebelião de Cades Barneia, provocada pelos 10 espias, foi ou não uma atitude ofensiva a ele e à sua liderança? Os israelitas haviam cometido, em pouco tempo, muitas iniquidades, muitas vezes tinham sido perversos contra Moisés e contra Deus. Como poderiam ser considerados sem pecado? Este texto, estranho na verdade, é maravilhoso quando compreendido o seu verdadeiro sentido. Ele sublinha com forte traço o admirável amor e a misericordiosa graça de Deus. Ele mostra que quando nos arrependemos de nossos pecados, Deus nos perdoa e nos considera imaculados. Explicando essa atitude de Deus, João, o discípulo amado de Jesus, nos ensina: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar deles e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Permitir que a culpa nos coloque como reféns, provocando ansiedade, temor ou depressão, é o mesmo que deixar de acreditar no Deus que, procurando nos consolar, diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43:25. É espantoso, mas é verdade. Deus perdoa os nossos pecados e os esquece para sempre. Formando líderes. Moisés ainda estava fisicamente forte, embora fosse um ancião de 120 anos, quando Deus o informou de que estava na hora de sair de cena.
Fielmente ele havia conduzido o povo de Israel durante 40 anos, suportando suas queixas, rebeliões e carregando incansavelmente o fardo de ensiná-los a viver uma vida santa diante do Deus que ele amava e conhecia. Ambos conversavam como amigos e o Senhor não escondia nada do seu leal servo. Quando Deus o informou de que ele deveria se afastar do cargo, Moisés solicitou imediatamente que escolhesse um novo líder. Moisés não se surpreendeu nem um pouquinho quando o Senhor escolheu Josué para ser seu sucessor. Durante anos ele servira ao Senhor a seu lado e aprendera a conduzir o povo de acordo com a vontade de Deus. Quando lemos sobre ele no livro, que leva o seu nome, vemos a sua preocupação em fazer tudo certinho para agradar a Deus e promover o bem-estar de seu povo. Sob a liderança de Josué, os israelitas se uniram para conquistar Canaã e para estabelecer a nação de Israel naquelas terras. Uma das responsabilidades das mães é educar seus filhos nos caminhos do Senhor, providenciando para que as futuras gerações estejam preparadas para conduzir com êxito a obra de Cristo na terra. A menos que ensinemos e treinemos nossos líderes, colocaremos em risco não só o futuro dos nossos lares, mas também o futuro de nossas igrejas e até da nossa pátria. Sem defeito. O capítulo 29 de Números usa a expressão sem defeito, pelo menos 10 vezes. Você pode estar se perguntando o porquê de tanta repetição. Se você se impacienta com as inúmeras repetições da Bíblia, é bom considerar que Deus ecoa aquilo que deseja que aprendamos. Esta expressão refere-se sempre aos animais que deveriam ser oferecidos em holocausto, e a mesma pode ser trazida também como sem mancha, lembrando que os animais que eram oferecidos ao Senhor não podiam apresentar nenhum defeito ou marca, pois representavam a Cristo, o Imaculado, Cordeiro de Deus, que deveria morrer em nosso lugar. Outra aplicação nos leva a pensar no culto que oferecemos ao Senhor, pois ele pode facilmente ser manchado pela nossa irreverência, desatenção, indiferença ou até mesmo pela dúvida que abrigamos em nosso coração. Nas ofertas sacrificiais, o único que podia ter defeito era o ofertante, que se valia do sangue simbolizado pelo que era tirado do cordeiro para limpar-se de toda a marca de pecado. Quando você oferecer seu culto a Deus, lembre-se de suplicar-lhe que a torne sem defeito, limpa do pecado, considerando-a como se nunca tivesse pecado. Nemeses. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Em outras palavras, esperem que o castigo venha a galope. Nemesis era o nome da deusa que os gregos temiam por ser ela a responsável pela justiça retributiva. Eles não tinham conhecimento que nós temos da existência de um Deus onisciente, que no juízo final acertará todas as contas, quer sejam boas ou más. Alguns pecadores parecem encontrar seu castigo quase que imediatamente. Outros parecem livrar-se da punição por muito tempo, enquanto outros ainda parecem nunca receber nesta vida o castigo que merecem. Caso nos lembrássemos de que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, Eclesiastes 12:14, quantos pecados deixariam de ser cometidos? Quantos maus pensamentos seriam contidos e quantas boas ações seriam praticadas? No entanto, Deus não quer que sejamos bons, porque haverá um dia de juízo. O medo do fogo do inferno, embora às vezes resulte na contenção do pecado, nunca deve ser o que nos motiva a fugir dele. Deus deseja que sejamos bons, porque Ele é bom. Se apreciarmos a sua bondade, esta nos motivará e dará poder para evitar o que é mal e para fazermos naturalmente o que é bom. A intuição da presença divina é a melhor barreira contra a tentação
e a maior inspiração para a prática da pureza e da verdade. Limpeza espiritual. O Senhor ordenou que os israelitas, que ao conquistarem a terra de Canaã, deveriam expulsar dela os seus habitantes, destruir todos os seus altares, imagens e templos, antes de dividirem as terras entre as tribos. Quais os motivos para o extermínio dessas nações? Podemos enumerar pelo menos 3. Em primeiro lugar, devemos entender que este era o juízo de Deus contra a idolatria, a promiscuidade e a perversidade daquelas nações. Todas haviam se recusado a reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e soberano universal. Em segundo lugar, Deus precisava desocupar aquelas terras para que seu povo habitasse ali, conforme fora prometido a Abraão. Ele estava limpando o terreno para que ali fosse construída uma nova sociedade que serviria de exemplo para o mundo, de como vale a pena servir ao Deus verdadeiro. Por último, Deus não permitiria que Israel habitasse uma terra contaminada com a tentação e o pecado da idolatria. Deus sabia que aquelas nações nunca o aceitariam como verdadeiro e exerceriam uma influência negativa para afastar os israelitas de Deus e da verdade. A ordem dada ao povo por meio de Moisés era para que os israelitas não contaminassem com o pecado aquele território que ele havia escolhido para habitar no meio de seu povo. Este conselho nos leva a perguntar: se somos Israel espiritual, já nos aproximamos pela fé de toda a verdade que Cristo nos oferece? Ainda existem coisas em nossa vida que nos afastam do Senhor? Nosso coração está purificado para que Ele habite em nós pela fé? Irmãos e irmãs, este foi um pequeno resumo do 4º livro de Moisés, chamado Números, na Bíblia Sagrada. Procure lê-lo completamente e buscar mais entendimento das palavras do Senhor. Deus abençoe.